Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Bezrat Hashem Parashat Ki Tavo. Parashat Ki Tavo é quase a última parasha antes de Rosh Hashanah. E na Gemara está escrito em Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph, página 31, que o motivo que a gente lê essa parasha antes de Rosh Hashanah é bem interessante. Essa parasha, como nós sabemos, ela começa com a mitzvah de Bikurim. Ela começa com a mitzvah de trazer as primeiras frutas para o Beit HaMikdash. Lá tem todos os detalhes e as regras. Mas a maioria da parasha, a maioria da ocupação da parasha, são 98 kralot, maldições, que vão acontecer no caso que o povo judeu não vai seguir o caminho ordenado pelo Hashem. Lendo essa parasha antes de Rosh Hashanah, nos serve em vários aspectos. Primeira coisa, antes de Rosh Hashanah, nós temos que lembrar que todo mundo está se preparando para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Rosh Hashanah é o dia que todo mundo pede. Rosh Hashanah nós fazemos simanim na mesa, sinais para receber um bom ano, para receber várias coisas boas. Rosh Hashanah é o dia que a gente pede para ter muita coisa boa. Yom Kippur é o dia geral do perdão. Yom Kippur é o dia que há mais pessoas, é o ponto que mais pessoas aparecem na sinagoga. Não tem comparação qualquer dia do ano, qualquer Shabbat do ano, qualquer festa do ano com Yom Kippur. Todo mundo aparece na sinagoga no Yom Kippur. Por quê? Por que não? Porque Yom Kippur tem promoção. Tudo que nós fizemos durante o ano, Yom Kippur está em promoção. Tudo está perdoado. Então, quem vai perder a oportunidade dessa? Vem a Torá antes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, e nos lembra, olha, você tem que se preparar para esses dias com olhar mais maduro. Está certo que Hashem, ele quer perdoar todo mundo. Está certo que para ele não ganha nada com castigando pessoas. Os castigos normalmente são só para direcionar a pessoa para o caminho certo. Mas temos que lembrar que tem um caminho certo. Temos que lembrar que durante o ano, o correto não é fazer o que você quiser e aparecer em Yom Kippur pedindo para pagar as contas. O certo é seguir o caminho certo o ano inteiro. E assim, quando chega nesse trecho do Parashat Ki Tavo, isso é um testezinho. Você tem medo? Se a pessoa durante o ano está tentando seguir tudo, está esforçando para seguir, para cumprir, para fazer o certo, a pessoa não tem que ter tanto medo desse trecho.
das 98 maldições, porque não aplica a ele. Mas, se a pessoa tem medo, então tem que ter medo mesmo. A pessoa tem que usar esse medo que ele está sentindo por dentro desses trechos e acordar. Se você tem medo, quer dizer que você entende que você está se comportando errado durante o ano, e isso temos que consertar. Por isso nós temos esse ciclo, todo ano a gente repete e chega em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Hashem está te dando chances para consertar. É isso o motivo. A Gemara lá em Masechet Megillah fala mais um motivo bem interessante, que a gente termina um ano com essas maldições para Tichle Shana V'Kilelotea, para acabar com o ano e as maldições dela. Bom, eu acho que em qualquer outro ano eu ia ter dificuldade de convencer todo mundo que tinha dificuldades durante o ano. Mas esse ano, posso dizer que provavelmente todo mundo vai concordar que foi ano dificílimo. Não foi fácil para ninguém. E a gente coloca essas maldições no final para acabar com o ano e as maldições dela e Bezrat Hashem receber um ano bom, cheio de bênçãos, cheio de brachot, cheio de coisas boas. Mas para receber isso, nós temos que olhar nesses trechos do Klalot das maldições e ver o que está escrito lá. Lá tem partes que a Torá não só recita as maldições que vão acontecer se o povo vai desviar do caminho. Lá, a Torá também dá, uma vez de vez em quando, a Torá para e dá também motivos porque o povo merecia essas maldições. E quase no final, a Torá fala uma coisa interessante, que um dos motivos que o povo merecia as maldições é tachat asher lo avadata et Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav merov kol. Pois você não serviu Hashem com alegria dentro do que a Kadosh Baruch Hu te deu. E aqui nós temos que olhar nessas palavras. O que significa alegria? Como é para servir Hashem com alegria? A pessoa tem que ficar dançando durante que ele está fazendo mitzvot. A pessoa faz tefilá, tem que ficar dançando, sorrindo. Como a pessoa tem que agir para mostrar que ele está servindo a Hashem, besimcha u betuv levav, com alegria? Não sei se eu posso responder com uma fórmula de alegria, mas posso responder sim com uma história. Rav Moshe Feinstein, que era o Posek, era o rabino-chefe, se pode chamar isso assim. Ele era o rabino que deu as halachot para os Estados Unidos. Quem conhecia Rav Moshe Feinstein era um gaon, um gênio enorme. E ele, na sinagoga dele, tinha duas pessoas, duas famílias que veio da Europa, do mesmo cidade. Essas duas pessoas se conheceram desde a Europa.
E quando todo mundo foi para os Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos também. Essas pessoas eram duas pessoas que todo dia apareceram na reza, apareceram tudo, fizeram tudo certinho. Só que quando eles chegaram em criar famílias, já cresceram os filhos, etc. Um deles, o filho dele, ficou um dos líderes contra a religião. Ele faz muita coisa contraindo a religião. E a outra pessoa, o filho, mantém uma vida religiosa, tudo bem, não destacou demais, mas o neto dele fez-se uma chance, terminou o chance inteiro com 18 anos, mais ou menos. Depois ele foi crescendo, ficou, Baruch Hashem, ficou um Talmid Chacham realmente renomeado. E foram perguntar a Moshe Feinstein qual o segredo. Por que mereceu, ganhou uma descendência dessa e outro, Chas Shalom, ganhou uma descendência que nem ele queria. A Moshe Feinstein falou, eu vou te contar a história dos dois, porque eu conheço a história de perto, eu conheço os dois. Os dois chegaram da Europa para os Estados Unidos, e naquela época, o teste dos Estados Unidos era trabalho. Quem lembra, anos e anos atrás, Estados Unidos, tudo era 24/7, 24/7. Tudo funcionava 24 horas, 7 dias por semana. Não só as lojas de conveniência que tem nos postos de gasolina, lá tudo funcionava 7 dias por semana, inclusive as fábricas. E essas pessoas, como eles respeitavam o Shabbat, respeitavam a religião, foram pouco ao trabalho. E foram avisados que aqui na fábrica se trabalha 7 dias. E a pessoa precisava aceitar o trabalho, trabalhar 6 dias, faltar Shabbat, ser demitido no domingo, na segunda, e ir para procurar outro trabalho. Essas pessoas foram demitidos de trabalho mais de 50 vezes. Vocês podem imaginar, toda semana a pessoa volta para casa sexta-feira sabendo que ele vai estar demitido, segunda ele vai pegar a demissão das 6 dias que ele trabalhou, procura trabalho, até arrumar trabalho, começa a semana que vem, 50 vezes ser demitido. São quase 2 anos de procurar trabalho, de trocar trabalho toda semana. Vocês podem imaginar a dificuldade que essas pessoas passaram. Falou Rav Moshe Feinstein, os dois fizeram Messirut Nefesh, os dois se esforçaram para não trabalhar em Shabbat. Só que, o que aconteceu quando eles voltaram para casa? Uma pessoa voltou para casa feliz, voltou para casa fazendo a mesa de Shabbat dele, fazendo como nada fosse acontecendo. Os filhos não sabiam de nada, sabiam que o pai não trabalha em Shabbat.
E a outra pessoa voltava para casa. E ele tinha uma frase que ele repetia muito em Yiddish. Se schwer zu sein Yid. Não é fácil ser judeu. E cada semana ele voltava para casa querendo reforçar essa ideia nos filhos dele, e cada vez repetia que schwer zu sein Yid. Não é fácil ser judeu. Você vai ser demitido. Você não vai saber como você vai conseguir parnassar na semana que vem. Você não sabe que se você vai conseguir trabalho em um certo lugar, mas mesmo assim nós fizemos Shabbat. E cada vez a pessoa repetia esse schwer zu sein Yid. Falou a Moshe Feinstein, a diferença entre as duas pessoas, que no final das contas, aquela pessoa que o filho saiu do caminho que ele queria, na verdade foi a influência do pai. Porque o pai, cada vez que ele estava se esforçando, cada vez que ele passou esse teste enorme de não trabalhar em Shabbat, ele voltou para casa passando, espalhando a mágoa que ele tem. Só que não tem o que fazer. Eu nasci judeu, eu sou religioso, então não tenho o que fazer. Mas se estiver, é difícil? É difícil. Depois que você repete isso suficientes vezes, a criança começa a pensar. Então, para que eu tenho que seguir essa dificuldade? Meu pai foi criado religioso, então ele não tem como fugir dessa linha. Então, estou sofrendo até agora. Por mim, melhor deixar quanto antes. Eu não vou precisar sofrer com schwer zu sein Yid. Eu vou ser um Yid feliz. Vou trabalhar em Shabbat. Vou fazer tudo o que deixa o Yid feliz. Porque não tem motivo de viver como Yid magoado. O Otto não repassou essa mensagem. O Otto continuou focando, estudando com as crianças, motivando eles para também ganhar uma vida de Torá, de mitzvot, uma vida no caminho certo, etc. Quero esclarecer, não estou culpando ninguém. A situação não era difícil e realmente pessoa para procurar para nascer toda semana, sem saber como ele vai colocar comida na mesa nos dias que vem, não é coisa fácil. Era difícil? Era. Mas aqui tem um segredo. Nós temos que aprender a controlar nossos sentimentos. Nós temos que aprender que se está difícil para você, conta para o Hashem. Não conta para sua família. Essas crianças não podem fazer nada com isso. Quem pode ajudar é Hashem mesmo. Tá difícil? Conta para o Hashem. Na sua família, no seu redor, você tem que espalhar, você tem que plantar, você tem que fazer um clima de felicidade. Um clima
que traz saúde mental, um clima que vai elevar as pessoas, não vai afundar eles nos seus problemas. Essa história pode servir como um marcador por o que significa servir a Hashem com alegria. Seja alegre quando você faz os mitzvot. Se tem dificuldade, a dificuldade vai estar lá, assim ou assado. Desabafando toda hora não vai fazer o negócio mais fácil. Só vai desmotivar as pessoas que estão em volta. Você faz os mitzvot, faz com sorriso, faz com gosto, faz em uma forma que seus filhos vão querer participar naquilo que você está fazendo. Isso significa servir a Hashem besimcha, com alegria. Não preciso ficar dançando na rua, mas também não preciso ser com cara fechada. Sorriso. Como eu falei, esse ano não era fácil para ninguém. Ninguém. Mas temos que lembrar um segredo. Temos que lembrar que esse ano trouxe com ela um teste. Teste de servir a Hashem com alegria. Teste de não repassar os estresses por nosso redor. Você vai na sinagoga, vai com um sorriso. Ninguém está morrendo lá. Vai com um sorriso. Reza com gosto. Canta. Se reza em casa, faça a mesma coisa. Canta. Reza com um sorriso. Não pega o sidur e só tentar acabar com a fila o mais rápido possível. Se torna a tefilá em uma coisa que vai levar a família junto. Faz mitzvot na mesma maneira. Tudo tem que ser feito na mesma maneira. Besimcha. Com carinho. Com gosto. Isso é um segredo que determina em que lado a pessoa se coloca. Se a Torá diz que as coisas ruins, as coisas indesejáveis vêm para a pessoa por falta de simcha, então imagine que vem quando nós temos simcha. Quando a pessoa está com alegria, está com bom humor, está motivando o redor dele. Nós temos que pegar essa ideia que a Gemara diz, esse trecho foi colocado na Torá para nos lembrar antes de Rosh Hashanah. Talvez pareça como uma segura, uma coisa espiritual de Tichle Shana Vekirelotea, acabar com o ano e as coisas mais dela. Mas também pode servir como um wake-up call, como um alerta. Que se veio Kirelotea, se veio essas coisas estressantes, então provavelmente faltou simcha em nosso Avodat Hashem. Faltou alegria, faltou sorriso, faltou carinho.
e para tichle shamat kilvotea, para acabar com toda essa maldade que veio, temos que lembrar, servir Hashem besimcha, betuv levav, merov kol, servir Hashem com um sorriso, com carinho, com energia, e assim todos nós vamos receber uma Shana Tová, ano bom, ano cheio de brachot, ano cheio de coisas boas, ano cheio de bondade, de saúde, de parnassá, de todas as coisas boas que a gente deseja para nós. Shabbat Shalom.